Boa noite, pessoal. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a enfermeira Jéssica, professora de vocês, que ainda não tivemos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente, mas em virtude de tudo isso que está acontecendo, infelizmente é assim que nós vamos ter que ir nos adaptando, né? Não pensem que é difícil só para vocês, para nós professores também é difícil. Nós temos que a cada pouco estar nos adaptando a toda essa situação. Gostaria muito de estar presencialmente aí com vocês, facilita muito, até porque urgência e emergência é uma coisa muito interativa, né? Muito explicativa, que o professor precisa dar a prática para vocês. Claro que quando tudo isso passar, a gente vai revisar muitas coisas, vai retomar muitas coisas, vamos fazer aulas práticas, né? Mas como dizia um velho professor meu de universidade, sem a teoria a gente não consegue fazer a prática. Então vamos aproveitar todo esse momento aí de pandemia, que esperamos que logo tudo se normalize, tudo fique mais calmo e mais tranquilo. Aproveitem para estudar a teoria, tá? Eu vou tentar cada vez mais me aperfeiçoar com essas aulas online para conseguir passar para vocês o melhor do meu conhecimento, tá? Eu quero que vocês fiquem à vontade, que vocês perguntem no tempo da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem ficar bem à vontade, tá? A professora sempre vai estar disponível das 19 às 21h45, que é o horário de aula de vocês, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem, acredito que todos têm o meu WhatsApp, vocês podem me chamar, podem passar as dúvidas para a secretaria da escola, que a gente vai estar sempre solucionando. Se tiver alguma dúvida e precisar fazer algum vídeo explicativo para a próxima aula, a gente pode estar bolando alguma coisa e a gente vai tentando ir se ajeitando desta maneira, tá? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre oxigenoterapia, que já está aparecendo aí na tela de vocês, né? Vou tentar passar para vocês um pouquinho da respiração, da função respiratória no geral. E se acaso o nosso paciente ele necessitar de um suporte adicional de oxigênio, como que a gente vai fazer para ofertar para o nosso paciente um oxigênio para que ele consiga absorver e não tenha nenhuma lesão adicional em virtude de uma hipóxia ou de uma má oxigenação celular. Primeiramente, quais os objetivos da respiração? Para que a gente precisa respirar, né? A função principal da nossa respiração é fornecer oxigênio para os nossos tecidos, né? Como vocês podem acompanhar os slides aqui. E retirar aquele dióxido de carbono do nosso organismo. Ou seja, isso ocorre através da troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares, tá? Então, o que é necessário para que possa ocorrer essa troca gasosa? Para que o oxigênio vá até a corrente sanguínea e o dióxido de carbono, o gás carbônico, também conhecido, seja retirado do nosso organismo, até porque o dióxido de carbono ele é prejudicial à nossa saúde, então a gente precisa que o nosso organismo retire ele, né? O principal é que a ventilação pulmonar ela esteja tudo certo, para que ocorra o influxo e o efluxo de ar entre a atmosfera e os alvéolos. Ou seja, para que o ar que está circulando no nosso ambiente, ele consiga chegar até a parte mais interna do nosso pulmão, que é os alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca gasosa propriamente dita. O que poderia não deixar o nosso ar chegar até o alvéolo? Uma obstrução de traqueia,
uma obstrução de laringe, de orofaringe ou de narina. Um paciente que sofreu um acidente, um paciente com engasgo, pacientes que não tenham a via aérea pérvia, que a gente chama. Isso seria a principal motivo de não ocorrer uma ventilação pulmonar adequada. Também é necessário que ocorra uma difusão de oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue. Então, a nossa via aérea, ela estando pérvia, estando desobstruída, tanto a via aérea superior quanto a via aérea inferior, que é a parte de traqueia, brônquio e bronquíolos, é necessário que a troca gasosa esteja adequada, ou seja, que o nosso alvéolo consiga fazer a função de deixar o oxigênio que ele recebeu lá no nosso sangue e retirar o dióxido de carbono circulante no nosso sangue para que ele possa ser expelido de volta à atmosfera no nosso movimento de expiração. Também é necessário que ocorra o transporte do oxigênio, né, e do dióxido de carbono e outros líquidos corporais por todos os tecidos do nosso corpo. Ou seja, o nosso sistema circulatório, ele precisa estar funcionante. Pessoas que têm comprometimento vascular, que têm plaquetas diminuídas ou algum elemento sanguíneo diminuído pode dificultar esse transporte. Ou seja, não adianta nossa via aérea estar pérvia, o nosso alvéolo estar conseguindo fazer a troca gasosa, deixar o oxigênio e levar o gás carbônico adequada, se a circulação dentro do nosso organismo não está adequada. Aí, para que tudo isso ocorra de forma correta, a gente fala que ocorre uma regulação da ventilação pulmonar. Se tudo isso está ok, o nosso paciente não irá necessitar de oxigenoterapia. Sobre a mecânica da respiração, né? Como que ela ocorre? O nosso ar não, né? O ar que está no ambiente, ele vai entrar pela nossa via aérea superior, né? Vai passar pelas nossas narinas, vai chegar até a traqueia, brônquios, bronquíolos e depois vai chegar lá nos alvéolos, tá? A gente inspirou, o ar entrou. A gente expirou, o ar saiu. Além desse processo, a gente vai ter a ajuda do diafragma, que é, como eu posso dizer para vocês, uma pele mais viscosa, um tecido mais denso, que vai ajudar na contração e na contração e na expansão do nosso pulmão. E também a gente tem toda a nossa caixa torácica, os arcos costais, né? Toda a parte das costelas de ambos os lados, que vão também ajudar permitindo que o nosso pulmão expanda ou se contraia. O diafragma, deixa eu ver, eu acho que nesse slide aqui a gente tem uma imagem. O diafragma é esse tecido que fica aqui. Se vocês perceberem na tela, a prof tá mostrando aqui, tá? O diafragma, ele vai se contrair e se relaxar. Quando o diafragma descer para a região abdominal, quer dizer que o nosso pulmão está expandindo. A gente inspirou o ar. Quando a gente inspira o ar, a nossa caixa torácica vai se elevar e o diafragma vai descer, para que permita uma maior expansão do nosso pulmão. Já quando a gente expirar, pôr o ar para fora,
a nossa caixa torácica, ela vai descer e o diafragma vai subir. Com o intuito do quê? De ajudar na contração do pulmão, né? Para que ocorra o esvaziamento do ar carregado com dióxido de carbono, tá? Tanto os arcos costais, toda a parte da caixa torácica, quanto o diafragma, a gente pode chamar que são acessórios para nossa respiração, tá? Aqui vocês podem perceber quando a prof fala da caixa torácica, são todas as costelas, os arcos costais e o diafragma aqui logo abaixo, que divide a parte torácica da parte abdominal interna, tá? Fica logo acima do nosso estômago e logo abaixo do nosso pulmão. Aqui nesse slide, basicamente, o que a professora já falou para vocês, depois vocês podem dar uma lida com mais atenção, ou depois se precisarem para responder as perguntinhas, aí vocês têm uma colinha aqui, tá? Aqui mais uma imagem, né, da nossa via aérea superior, aqui, englobando as narinas, né, o nosso nariz, toda a cavidade nasal, a traqueia e os brônquios. A via aérea inferior, bronquíolos e alvéolos. Aqui mais um pouquinho do diafragma, para vocês entenderem. O diafragma é esse músculo aqui, é um músculo fino que ajuda na contração. Então, a base de cada pulmão apoia-se no diafragma. A base é essa parte aqui do pulmão, né? Ela vai apoiar-se no diafragma, que é o músculo que separa, então, o tórax do abdômen. Ela localiza-se acima do estômago, como a prof já falou, e o nervo frênico é o que controla o movimento do diafragma. Ou seja, a gente não precisa pensar. Diafragma se contrai. Diafragma relaxa. Diafragma se contrai. Diafragma relaxa, né? A gente chama que ele tem um movimento involuntário. Ou seja, não depende de nós pensar em respirar. Isso ocorre automaticamente. Talvez o vídeo vai ficar meio mexido porque a prof está tentando apoiar o celular aqui, mas não tá fácil. Então, no sofrimento respiratório, que provavelmente vai ser aquele nosso paciente que vai precisar de um aporte de O2, de uma oxigenoterapia, o que vai acontecer? As forças elásticas, elas não são suficientes para reproduzir ou para produzir uma rápida respiração. Ou seja, a força extra é obtida através da contração da musculatura abdominal. Então, o paciente que está em sofrimento respiratório ou esforço respiratório, como a gente chama, nós não vamos perceber apenas a movimentação da caixa torácica dele. Ele vai fazer a movimentação abdominal. Vocês vão perceber num paciente com esforço respiratório que a saturação dele vai estar mais baixa. Vocês vão poder perceber que ele vai contrair bastante o abdômen. Ou seja, essa contração ela tem o intuito de ajudar a empurrar o pulmão para cima para que esse gás carbônico seja expelido de uma forma mais eficaz. Todos os músculos que elevam a caixa torácica, então, são chamados músculos da inspiração. Elevação da caixa torácica. Músculos da inspiração. Quando músculos que deprimem, né? Ou seja, na expiração, são músculos da expiração. Movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões. Então, o nosso pulmão, ele é uma estrutura elástica que expele todo o ar toda vez em que não há força para mantê-lo inflado. O pulmão, ele é bem esponjoso, né? Até pelo fato dos nossos alvéolos. Não existe nenhuma conexão com o pulmão e as paredes torácicas. O nosso pulmão ele é revestido,
Então, o tecido pulmonar não entra em contato com a pele da parede interna da caixa torácica. Por quê? Porque ele é revestido pela pleura. Deixa eu ver se aqui tem uma imagem. Aqui. Deixa eu aproximar aqui para mim conseguir assinalar para vocês. Traqueia, brônquios aqui na bifurcação e depois aqui os bronquíolos e subsequente os alvéolos pulmonares que a gente não consegue identificar na imagem. Essa parte toda em rosa aqui é o nosso pulmão. Se vocês perceberem, depois da parte rosa, tem uma borda de cor cinza. E depois, novamente, uma borda com uma coloração de um rosa mais escurecido. Essa parte externa a gente chama de pleura. A pleura, ela recobre todo o tecido pulmonar e é lubrificada com um líquido em pouquíssima quantidade para que o nosso pulmão, no movimento de expansão e contração, ele não colabe na pleura. Aqui vocês podem perceber, ó, todo esse espaço aqui em cinza se chama espaço pleural. E a bordinha em rosa é a pleura. Depois disso, nós temos as costelas aqui, que vocês podem perceber os arcos costais, né? Então, o que acontece? Se esse líquido não fosse presente, toda vez que o pulmão expandisse, ele colabaria na pleura e a gente não conseguiria mais respirar. Porém, se por algum motivo, ou seja, um trauma, um ferimento por arma branca é faca, ou algum tipo de objeto letal, ser introduzido no nosso pulmão, perfurando aqui os arcos costais e perfurar a pleura, pode ser que entre ar no espaço pleural. Esse ar vai fazer com que ele vai ocupar todo o espaço pleural ali. No lugar do líquido vai ter ar. E esse ar vai ser em grande quantidade, então o nosso pulmão não vai mais expandir, dificultando o processo respiratório. Ou ainda, pode ser que no lugar de ar entre sangue, ali nesse espaço pleural. Quando há sangue, a gente chama de hemotórax. E quando há entrada de ar, a gente chama de pneumotórax. Tanto uma situação quanto a outra, ela tem que ser corrigida o mais breve possível, porque não permitindo que o pulmão faça a expansão e a contração, vai dificultar a respiração do paciente, assim como a quantidade de oxigênio que o nosso tecido, que o nosso corpo vai receber, tá? Então, bem importante que vocês, numa urgência ou numa emergência, saibam identificar esses casos. O paciente vai ter muito esforço respiratório, vai ter uma elevação bem significativa da caixa torácica, uso da musculatura abdominal e uso da musculatura acessória. Musculatura acessória que a gente chama é toda a musculatura aqui da nossa caixa torácica, toda a parte da musculatura que fica entre os arcos costais. E é claro, no oxímetro, que vocês já devem ter tido aula sobre isso, vocês vão perceber uma dessaturação desse paciente. Ou seja, a quantidade de oxigênio circulante na corrente sanguínea vai estar extremamente baixa. E isso pode levar, obviamente, à morte do paciente se não for corrigida, tanto o hemotórax quanto o pneumotórax, principalmente no trauma. Voltando aqui para o nosso slide, então, o pulmão ele flutua na cavidade torácica, né, como vocês já puderam perceber na imagem, e ele é cercado então por uma fina camada de líquido pleural que lubrifica o movimento do pulmão. Aquilo que eu falei para vocês, para que o nosso pulmão não colabe na inspiração e na expiração. Aqui a imagem novamente.
A sucção contínua, então, do excesso de líquido para o interior dos canais linfáticos mantém uma leve tração da pleura visceral e a pleura parietal. Os pulmões eles estão presos como se estivessem colados, mas podem deslizar livremente quando o tórax contrai e relaxa. Não é que o nosso pulmão ele tá ali solto, não tá ligado a nada, né? É um modo de falar pelo fato de que ele pode contrair e se relaxar tanto na inspiração quanto na expiração, justamente devido à lubrificação interna da pleura. Aqui mais uma imagem para vocês entenderem, né? Aqui o músculo diafragma, o pulmão e na parte mais lilás a parte pleural.